falar da experiência do beach soccer do Paraguai, dos Emirados. Eu tinha acabado de começar a faculdade, Guga me liga, me chamando para ir para os Emirados, morar no Bahrein, para levar a escolinha brasileira da metodologia treinada no Brasil para lá. Eu disse, esse bicho Meu tá Deus. doido. Esse Guga tá doido. Eu com 21 anos, não tinha nada aqui, não tinha nada. Eu disse, vou embora. Vou chorar lá no Bahrein. Ei, pai, eu chamo ele de pai, chorei pouco. Eu disse, vou embora. E, velho, o que eu aprendi com ele, eu fui lá para ajudar ele, teoricamente, eu acho que ele que me ajudou até hoje, durante esse tempo todo. Me deparei lá com o beach soccer, nunca tinha trabalhado, apesar do meu primo, Fernando DDI, ser jogador de beach soccer, seleção brasileira, campeão mundial, um cara que sou fã também. Seu primo? Meu primo, Porra! Fernando DDI, atleta de beach soccer, craque na vida, no esporte, em todos os âmbitos, sou fã número um dele. E quando eu chego lá, futsal, futebol, beach soccer, o que é que eu faço? Guga, e Guga me colocou lá, vai, faz. Eu disse, não, mas eu não consigo. Ele, vai, faz. E isso eu comecei a me conhecer a dizer, caramba, eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso. Eu acho que, fora o que ele me ajudava, o que ele me sentava lá e ele me colocava na frente do computador, o que ele me ensinava, o que ele me dava esporro, o que eu errava, o que ele dizia que eu errava, e que isso fez muito, muito bem para mim, mudou muito a minha vida. Não é? Toda vez que eu errava e que eu levava uma bronca dele, eu ficava feliz, claro, por não ter errado, mas por ter aprendido algo com ele, como pessoa, como treinador. Pô, tava com um dos, vou colocar três, um dos três melhores treinadores de beach soccer do mundo. Eu tava podendo auxiliar ele, estando do lado dele, aprendendo com ele. Isso para mim foi, fico até emocionado de falar, foi uma valia de muita coisa que o Bahrein mudou a minha vida como pessoa, como pensar, como tudo. Essa gestão de pessoas que ele tem, o jeito que ele tratava os atletas dele, acho que tudo isso foi um preparo. E aí eu passei 1 ano e meio com ele, a gente teve que voltar, eu tive que voltar para o Brasil, ele foi para o Paraguai. Aí foi quando eu voltei para cá, comecei a trabalhar, já conhecia, já trabalhava com o Romulo, a gente foi para o Náutico, passou um tempo junto. Quando eu saí do Náutico, o professor Guga estava no Paraguai, pintou uma brecha. Quando ele passou o rádio, disse, agora é mais perto, aí é que eu vou mesmo. A gente pude ir para lá, ter essa vivência. Cheguei lá, eu comecei... Ele me colocou na análise para gravar os treinos, avaliar. Comecei a ajudar na preparação física e a gente ia para casa dele, ele começava a mostrar os vídeos, as planilhas, as palestras que ele fazia. E aquilo tudo eu fui, caramba, só tenho que agradecer de verdade a Google. Ele sabe que o que eu estou falando aqui, eu já falei para ele, falo sempre. Foi um cara que, na gestão, no campo, e entende muito de futebol. Então, faz uma live com ele, vou entregar ele, faz uma live com ele que tu vai ver a gama de conhecimento que tem, de conseguir gerir grupo, de conseguir gerir pessoas, de conseguir dar treino. Para tu ter noção, só para terminar, acho que 10 dias que eu estava lá, ele me deu sub-20 para dar um treino. Seleção sub-20 do Paraguai, ele falou, ó, dá o treino lá. Eu disse, não, mas não, vai, dá o treino. Eu disse, caramba, aí não tem, é sem palavras. Esse cara tem grande influência na minha vida, como muitas outras pessoas que a gente precisa ser grato, claro. Que eu vou errar os nomes aqui. Agora ele, acho que ele mudou a chave. Não tem como não ser. Pô, isso é fundamental. Por trás de todo grande profissional tem outras pessoas ali, tem pessoas que estão nos Claro, ajudando claro. sempre. O Guga, tá convidado já, depois eu entro em contato com você, a gente faz um bate-papo bacana, passar um pouquinho dessa experiência. Boa, É, boa. pô, já tá convidado já tá intimado. Ô Thiago, queria saber, cara, do futebol de areia ali, do beach soccer, o que que você levou pro campo hoje? As principais coisas que você consegue utilizar hoje no retrô. Tem alguma coisa que você absorveu lá e usa hoje, bem próximo, claro que mudando o cenário? Assim, o beach soccer é um futebol muito dinâmico e com muita transição. Eu discutia, perguntava muito em relação a isso. Era isso que eu mais vejo perto do futebol, é a transição do beach soccer. Toda hora tá lá, defesa, ataque, defesa, ataque, defesa, ataque. Como é que a defesa se comporta, como é que o ataque se comporta, transição defensiva, transição ofensiva.
Isso eu acho que me ajudou muito nesse entendimento. De ver os treinos desenvolvidos por Guga, muito treino dele, não sei nem se ele sabe. Eu tinha um caderninho lá que ficava do lado da barra, que acabava a sessão de treino, eu copiava o treino dele, mas na função de como eu posso colocar isso para o campo. Eu sempre tive isso comigo. Eu morava no Comitê Olímpico, era na frente do campo. Eu saía do treino, quando eu ia para o meu quarto, eu falava, tá, Guga fez esse treino de futebol de areia. Ele é o melhor. Como é que eu posso fazer esse treino no campo para que eu também seja o melhor, para que meus atletas sejam os melhores? Então, era essa a minha preocupação. Toda vez que acabava o treino, eu disse, pô, esse treino, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha transição defensiva no campo? Para eu melhorar a minha movimentação no último terço do campo? Porque futebol, no beach soccer, tem muita finalização, muita. Então, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso adaptar? Então, eu até tenho, se está por aqui o caderno, está lá no retrô na minha sala, que é esse caderno do rascunho, que tem parte do beach soccer, parte do futebol, parte do que eu aprendi com o Guga, parte do que eu trazia para o jogo. E olha que quando eu estava no beach soccer, lá com ele no Paraguai, eu nem não tinha... Eu só estava lá, eu não tinha retrô, não tinha outra porta de trabalho ainda, mas era algo que eu, pô, quando pintar eu preciso estar preparado, quando pintar eu preciso estar preparado. E era uma coisa que eu sugava muito dele, era isso. Quando ele levava a gente lá para o escritório dele, na casa dele, que abria o computador, que eu via ele colocando o retroprojetor e toda aquela atenção com o atleta, toda aquela criação, eu falei, caramba, no dia que eu tiver uma oportunidade de trabalhar de novo no futebol, como treinador, como número 1 da comissão, eu quero fazer isso. Por isso que hoje até a comissão pergunta, meu irmão, um vídeo, uma palestra, não, eu vi que Guga fez lá e eu acho isso massa, acho que tem tudo a ver, para mim tem tudo a ver, beach soccer com futebol, agora a gente só precisa trazer a sua especificidade, claro. Com certeza. Através de, essa é uma opinião minha. Quando eu vou fazer uma análise, principalmente, eu divido muito o campo em rondos, em campos reduzidos. Acredito que é importante o campo inteiro, só que eu, particularmente, Breno Barbosa, eu divido em campos reduzidos. Eu acredito que fica mais fácil de assimilar e poder extrair o máximo daquilo. Como você trabalha os seus campos reduzidos contra os atletas? Tá, só vou abrir outra aspas aqui, tá? Guga falando Perfeito. aqui. E para exemplificar tudo que eu falei, o processo, quando ele é bem feito, termina com o título. E nesse ano de 2018, a gente foi campeão sul-americano de futebol de areia lá na Bolívia, onde eu viajei com a delegação, participava era o auxiliar dele, ia para o banco, convivi durante 10 dias nesse campeonato, campeão pela Conmebol, tem até... Coach, a medalha está aqui, ó. É uma coisa que marcou, graças a ele, e ele sabe desse reconhecimento. Em relação aos treinamentos, eu procuro periodizar e dividir por setores, principalmente no início da semana. Eu trabalho muito jogo reduzido com meus atletas para ajudar na tomada de decisão e para fazer aquela movimentação que eu acredito que vai acontecer no jogo, talvez de forma até mais com tempo. Que coisa que no campo reduzido ele traz para a gente, um tempo mais reduzido, um espaço mais reduzido e uma tomada de decisão mais rápida. Eu divido basicamente assim, muito trabalho de confronto, de 1 para 1, para priorizar muito confronto na fase inicial e final do jogo, que é o que eu falo para os meus atletas. O zagueiro ele tem que ser bom no 1 para 1, assim como o meu atacante, até porque possa ser que no jogo, no modelo de jogo que a gente jogue, o meu zagueiro vai ficar no 1 para 1 com o atacante adversário. Então ele precisa ser bom também na defensiva. E eu falo para os meus atacantes a mesma coisa. Quando a gente cria uma situação de um balanço defensivo, de atrair de uma superioridade numérica de um lado, e deixar um lado oposto aberto para criar um 1 para 1 lá, já estou te falando meu modelo de jogo, tá vendo tu? Eu quero que o meu atleta ele seja bom no 1 para 1. Então, não basta eu querer, eu preciso trazer isso para o treino. E feito o Arão está falando aqui, ó, que o treinamento é o elo de ideias e de execuções. Não adianta eu querer que meu atleta seja bom no 1 para 1 no sábado, se eu não forçar ele ser bom para 1 na segunda, na terça, na quarta e por aí vai. Pô, perfeito. Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Eu falo demais, velho. Sim, pode ir? Bom, Renata, pode ir. Renata Coutinho entrou aí, ó. Minha noiva, me dando moral na live. A única mulher da live. Só ela mesmo, tá vendo? Cuidado que vai dizer. Ela, Responsa ela, que, aumenta. ela que aguenta tudo, velho. A profissão dela é a pior. Quer ser
noiva de treinador. Imagina o aperreio que é. Desconta tudo nela, mas é assim mesmo. Vamos embora. Com certeza. Pô, e essa é uma outra questão que deve ser abordada. O futebol, infelizmente, ele te faz fazer escolhas. Então, estabilidade é algo difícil de ter no futebol. Estabilidade é quase nula. Então, você precisa pensar muito. O futebol acaba o jogo, só que não acaba o jogo. Você vai continuar com o jogo na cabeça até o próximo jogo, já pensando no próximo, se for um campeonato, vai pensar lá na frente. Como que você trabalha, você gere o seu planejamento? Como que tu faz para conseguir suportar isso tudo e não enlouquecer também? Tem que filtrar o máximo possível de informação, saber o que vai utilizar, saber o que vai usar, como vai usar, a maneira, no momento. Como que tu faz isso? Esse planejamento pessoal seu. Assim, eu tenho muito cuidado comigo, assim, e com a minha comissão no pós-jogo. É uma coisa que eu tenho muito medo no pós-jogo. Eu falo muito para os meus atletas que quando a gente tá feliz, a gente não deve falar muita coisa. E quando a gente tá muito triste, a gente também não deve falar muita coisa. Porque são nesses exatos momentos que a gente pode falar alguma coisa que não deve, alguma coisa na hora errada. Então, eu me policio principalmente no pós-jogo em relação a isso. Duvido algum treinador falar que no pós-jogo ele dorme bem, porque ele não dorme, é mentiroso, ganhando ou perdendo. Porque eu discuto muito com a comissão que no dia que a gente acabar um jogo e for perfeito, eu vou ficar preocupado. O bom para mim é quando acaba e eu vejo que eu posso melhorar algo. Porque aí eu já tenho assunto para domingo, quando eu estiver descansando, e para na segunda-feira eu já começar a trabalhar mais uma vez. Então, Renata, acho que ela pode até falar aí, eu sinto muito o jogo, antes e depois. Eu falo Renata porque ela está comigo. Quando acaba o jogo, a gente vai embora, a comissão não está mais, ela é que vai estar mais perto. Então, eu sinto muito o pré-jogo e o pós-jogo. Principalmente o pós. Quando ganha, é bom, mas eu sinto porque tem que melhorar alguma coisa. A gente tem que estar, não pode estar nessa zona de conforto. E quando perde, nem se fala. A gente precisa. Eu gosto muito de assistir os jogos, os meus jogos. O Elton sabe aí, eu sempre peço, o Elton me ajuda, me manda. Até às vezes quero demais. No domingo já tem. Eu sei que o cara também tem família, não pode estar vivendo em 100% dentro do futebol em relação a isso. Mas eu gosto muito de observar, fazer análise para depois cobrar. E conversar. Porque às vezes a visão que eu tenho é diferente da visão de Welton, que é o nosso analista, de Eduardo, que está ali no banco comigo, de João, que era o meu auxiliar, de Mauro, que hoje é o meu auxiliar, que está lá no nosso dia a dia. O Hugo, que entrou aqui na live também. O Hugo é o nosso supervisor da base. É um cara que era treinador do 17, foi meu auxiliar também. É um cara que eu escuto, ele sabe disso, que a gente trabalha nessa sintonia. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa. Eu, particularmente, gosto de escutar para saber a visão, para que a gente possa trabalhar para melhorar aquilo. E em termos de sentir, eu sou a pior pessoa do mundo, que eu sinto pra caramba, muito. Eu fico muito estressado depois do jogo, não consigo dormir, não consigo comer. Eu, literalmente, eu gosto e acho bom vivenciar isso. Eu acho que o futebol, quando a gente não sente, tem alguma coisa errada. Pô, perfeito. Que na Copa São Paulo, foi quando eu te conheci ano passado, né? A última Copa São Paulo, eu conheci o Verdade. Elton primeiro. Pô, eu e o Elton, era 1h30 da manhã, a gente tava conversando, o próximo adversário do Retrô, no caso, então tem isso, você ainda mais tiro curto, então é o tempo inteiro pensando formas, pensando momento. Só que durante o jogo você tem que estar concentrado ao máximo, tentar assimilar todas as ações, do mesmo jeito que os jogadores vão tomar 3.000 decisões, você tem que tentar assimilar essas 3.000 decisões de cada jogador. Então, você tem que assimilar o máximo possível para conseguir entender o que está correto, o que está errado, como que você faz isso durante a partida, até para também não influenciar muito na sua decisão, que é importante também. Saber lidar a parte Esse, emocional para poder tomar uma decisão correta, né? esse é o que eu pego muito e converso com o Diego, cobro a ele para me ajudar, Diego psicólogo, por causa disso. Assim, no jogo, eu acredito que meus atletas eles vão ser o espelho do que eu for ser no banco. Se eles encontrarem um cara agitado no banco, que está tomando a decisão errada, que está gritando, que está tendo esporro, isso vai atrapalhar o desempenho deles. Então, esses 90 minutos da partida eu acho que é essencial. O pessoal da comissão sabe que eu gosto de um banco tranquilo. Eu não gosto de estar atrás, pessoas que estão ali atrás gritando que tá. Por quê? Não vai ajudar em nada. A gente que jogou um pouco sabe que
a tomada de decisão, ela ali tá com pouco tempo. E se tem outra pessoa do lado falando, vai atrapalhar. Talvez atrapalhe o rendimento e Deus queira quando não atrapalha no resultado. A gente tomou um gol, enfim. Então, eu me policio muito em relação a isso, eu me mantenho muito frio. Eu acho que por isso que o meu desgaste pós-jogo é maior, porque durante o jogo eu consigo manter uma frieza e um escudo, tipo, Diego pode explicar mais o que é isso aí, de achar que tá tudo bem sempre, que tá tudo tranquilo, e que depois do jogo, mesmo que o mundo desabe, a vida continua. Mas durante o banco, eu acho que é essencial, principalmente o treinador estar ali em pé, por mais que esteja tudo dando errado, ele precisa estar junto dos atletas, tem que estar apoiando. Na hora que levar um gol, tem que estar ali. Na hora que a coisa estiver ruim, na hora que estiver tomando uma goleada, tem que estar ali, porque a gente vai ser sempre o termômetro dos atletas. E se aqui ainda tem uma frase no filme, se a gente andar derrotado, eles vão andar derrotado também. Então tem que partir da gente. Isso daí eu prezo muito. Perfeito, perfeito. Ô, mestre, queria saber da minha relação, como que tu passa a informação pro teu atleta. É algo importante, você pode saber a ação, só que a forma de passar a informação para ele conseguir assimilar de forma rápida é fundamental. Então, como que tu faz para conseguir passar as informações adequadas, de acordo com o que você deseja, e que ele consiga assimilar isso e absorver da melhor forma possível? Assim, semanalmente, dentro do treino, eu filmo meu treino, pego essa filmagem, mando no WhatsApp dos atletas, às vezes no individual, às vezes no grupo, e eu chamo o atleta e falo, ó, essa tua tomada de decisão foi boa? Foi. Se tu fizesse isso, seria melhor. Isso aí eu acho que é um ponto que a gente consegue trabalhar durante a semana. Para ele ver a tomada de decisão que ele teve, foi boa ou não foi boa, foi errada, foi na hora certa, e a gente constrói essa linha de raciocínio junto com o atleta. E dentro do treino, dentro da semana, eu procuro fazer sinais e gestos de palavras de que eles entendam ali e que, consequentemente, quando eu falar no jogo contra o Corinthians, com 10 mil pessoas na arquibancada, essa mensagem chegue para ele e que ele consiga compreender. Eu acho que isso muito é da linguagem corporal, além da qualidade da mensagem. Eu não posso passar uma coisa vaga para o meu atleta, principalmente dentro do jogo, porque ele não vai entender e talvez até prejudique. Eu tenho esse pensamento, o Diego me ajuda muito em relação a isso também. Quanto mais simples, melhor. E eficaz, claro, porque senão a gente tem que ter, nós como treinadores no banco ali, tem que ter esse poder de, com o dedo, com o sinal, mas até isso é treinado, eu diria. Não adianta estar gesticulando coisas que o atleta vai olhar e o que é que esse bicho está falando. Então, a gente precisa encurtar essa relação e ser mais eficaz e rápido. Pô, você tocou num ponto que é fundamental, eu digo que é muito fundamental. Por exemplo, quantas vezes o pessoal de casa que não tem tanta familiaridade com futebol mesmo na prática, vê treinadores gesticulando o tempo inteiro, pô, parece uma orquestra realmente, tá? Com vários gestos, então tudo isso tem sempre um porém, tudo aquilo foi trabalhado, Exatamente. é um, é uma forma de do atleta conseguir absorver aquilo que você deseja, né? Exatamente, até porque, como eu falei, é treinado. Às vezes às vezes no treino, a gente gesticula de uma forma, porque no treino não vai ter ninguém, não vai ter a pressão que tem no jogo. Mas para aquele gesto, para aquela foto-memória que ele tenha do treino, quando ele falar no jogo, foi aquilo que ele falou. Além, é claro, do puxão, da caneta e do papel, que a gente também usa. Tem hora que não dá, mete o papel pro cara, o cara vai lá e fala. Acho que até Osório trabalhava muito assim. São ideias de que vale até. Meu goleiro tá caído lá, eu chamo o atleta. Enfim, tem várias formas. Tem várias formas de se comunicar. E o que a gente precisa é ser incisivo e eficaz. O Com Guga tá certeza. falando aí, ó. O Guga Guardiola. falou que o Guardiola é um exemplo, pô, perfeito, Guardiola o dança Guardiola. na área técnica, às vezes, né? Ele dança, ele corre, ele Ó, gesticula e os caras entendem. verdade, concordo. Outra questão importante também, Thiago, que eu acredito que a gente não pode deixar de falar, é a é ainda essa questão de comunicação com o atleta de forma simples, porque a gente que vem da parte acadêmica, as nomenclaturas são um pouco diferentes. Os termos são diferentes. Tem um pouco mais de sofisticação. Então é algo diferente. Como que tu faz para conseguir passar de forma simples? A linguagem que tu utiliza com o teu atleta, com poucas palavras, como que você gosta de agir com eles, assim?
Assim, eu gosto muito de palestra. Eu vou muito para auditório, eu gosto muito de. Eu acredito no aprendizado visualizando antes de executar. Então, faço muita palestra, levo eles. Nessa palestra, eu falo para eles o nome técnico. Ó, transição. Deixa eu ver outra palavra aqui. Ó, é isso. Só que no treino, e eu explico para ele que isso é igual a isso. O que vai ser cobrado a ele é a forma mais fácil que ele entenda. Eu tenho um atleta que fala transição, tem atleta que fala recuperar, tem atleta que vai falar pressing e tem atleta que vai falar pressão. Eu quero que ele entenda a forma melhor para ele. Simples. É o que eu tento passar. Eu ensino a forma, entre aspas, acadêmica, a palavra bonita, que a gente sabe que às vezes precisa ter, porque, como a gente estava falando de formação aqui, possa ser que amanhã eles estejam em um clube que o treinador só fale a parte técnica, a palavra bonita, entre aspas. Então ele precisa ter o um entendimento daquela palavra. Só que, para mim, a comunicação com eles, quanto mais simples e eficaz for, mais tranquila, para mim é o que interessa. Ele aprendendo e fazendo, para mim é tranquilo. Pô, perfeito. Tiagão, cara, me fala um pouquinho das suas pretensões, um pouquinho do que o Thiago espera com o futuro, teu planejamento para um período um pouco mais longo. O que tu espera? Cara, assim, eu tava, como eu te falei, eu cheguei ano passado no Retrô, fui treinador do Sub-15, a gente conseguiu chegar na final do estadual, fizemos um trabalho massa aqui com os meninos. Nesse mesmo ano, ano passado, eu já fui pro 20, já fui pra taça, e assim, eu tenho muito medo na minha vida de atrapalhar processos. Só que eu sei que às vezes é preciso passar dos processos. Então, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Eu, com toda certeza hoje, sem medo de errar e com toda transparência possível que eu possa ter. Eu não tenho ambição de estar no profissional agora. Não que eu não esteja preparado, não que eu tenha medo. Eu acho que não é isso. Eu acho que é um processo que eu preciso vivenciar na base para que possa, até porque, feito meus atletas falam aí, esses traíras, eu só tenho 29 anos. Parece que a cara é de 50, porque é muito só e muito futebol. Pô, só 29? Tá vendo? Ou seja, eu tenho 29 anos, eu não quero atrapalhar processo. Se for pro profissional, ano que vem tu vai. Não vou dizer que não, ninguém é doido de estar. Mas o que eu preciso na minha ideia, é criar um nome na base, eu preciso ganhar na base, eu preciso deixar um legado na categoria de base, deixar algo bem sólido para que essa oportunidade vai vir ou não um dia. A gente precisa estar preparado para o sim e para o não, e que eu possa saber aproveitar o mais próximo ou não possível. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Ambição todo mundo tem. Isso é normal. Todo mundo vai ter ambição. Eu sou a pessoa que mais sonho no mundo, eu acho. Guga e Renata sabem disso. Romulo sabe. Mas eu sei que vai ter o processo de chegar, sim ou não. Mas eu luto e trabalho todos os dias para isso. Pô, cara, perfeito, concordo plenamente. Thiago, papo Outra foi. aspas aqui rapidinho. Pode ir, à vontade. Rômulo Henrique, Dida, foi meu preparador de goleiro ano passado, um cara sensacional, que aprendi muito. A gente jogou junto, depois a vida trouxe a gente a trabalhar junto como comissão. É um cara que me ensinou muito também. É um cara que só tenho a agradecer. Sou grato a Dida aí por tudo que ele fez ano passado na nossa comissão técnica lá. E Dida, já já estamos juntos, se Deus quiser. Vamos embora. Pô, vambora. Cara, acredito que foi mais de 1 hora e meia de conversa. O pessoal aprendeu muito, desde a questão de ajudar o atleta, a gente não perder esses talentos, a gente não desperdiçar tudo que engloba, desde a parte teórica, a parte prática, um pouquinho também da sua vivência, que é importante, a gente ter referências, a gente ter pessoas que sigam esses caminhos, acreditar em processos. Processos são algo fundamental, então viver a experiência desde um sub-11 a um sub-20, a outros esportes, se tu teve a oportunidade de estar no beach soccer também, que é fundamental, tem futsal, tem outros esportes que se assimilam ao futebol, e é importante a gente estar sempre buscando conhecimento dentro disso tudo. Cara, em nome do MW, em meu nome, eu queria te agradecer por estar conosco aqui, passando um pouquinho da sua experiência, todos os alunos aí, o pessoal já pegou muita coisa para usar contra você quando voltar aos treinos. São Todos os traíra, profissionais, todos. todos os profissionais que estão aí conosco, que só tenho a agradecer.
É sempre bom essa troca de conhecimento, essa troca de oportunidade mesmo, porque a gente tem sempre a aprender com qualquer pessoa, e a gente ter a nossa humildade, o nosso caráter, e entender, ouvir, escutar, absorver o que foi importante para a gente e continuar praticando, que a gente só tem a crescer. Então, muito obrigado de verdade. Vamos continuar conversando aí. Pessoal, valeu Não, de verdade. Tamo só tenho junto, viu? só tenho a te agradecer pelo convite, agradecer a todos aí, todas essas pessoas que participaram aí, eu tenho certeza que tenho gratidão por todos. Eu acho que ninguém vai vencer na vida sozinho e até é chato. Imagina tu fazer todo o teu processo só, chegar lá tu não vai ter ninguém para dar um abraço para comemorar. Então, eu prezo muito pela equipe, por pessoas, por agregadores. Eu acredito que na vida, no futebol, e eu acredito que essa quarentena esteja ensinando isso aí pra gente, que sozinho é muito chato, sozinho não dá, comemorar sozinho é ruim, ter mérito sozinho é ruim também, porque isso não vai mudar em nada. A medalha vem, troféu, mas isso tudo vai para a prateleira, talvez a gente esqueça, só é mais um na história. Mas quando a gente consegue agregar pessoas, fazer diferença na vida de pessoas, andar de mão dadas com pessoas, aprendendo, esse é o maior legado que o futebol pode trazer. O futebol ele tem que ser um meio, não um fim. Eu acho que a gente pode usar o futebol para fazer diferença na vida das pessoas, aprender e crescer como ser humano. Te agradeço Pô, e as portas é estão até uma questão. abertas. Pô, eu que agradeço. Até uma questão que eu vou compartilhar rapidinho. Nessa quarentena, eu tô ficando louco, porque o pessoal aqui fala que eu converso bastante, então tem hora que eu tô conversando com a parede, eu tô tentando entender de futebol com a cama, então fica um pouco louco. E eu acredito que muitas vezes já me perguntaram por que você quer estar no futebol. Eu respondi o seguinte: não é só dinheiro, porque a gente sabe que é muito pouco, cara. Exatamente. É 5% que realmente vive bem do futebol. O restante está penando, o restante está tendo que fazer outras atividades para poder complementar a sua renda. Só que, pô, a Exato. alegria de você conhecer pessoas novas, conhecer experiências, conhecer países, cidades, culturas, hábitos, terminar um jogo, você poder abraçar um companheiro ali, comemorar junto. E mais do que isso, ver Exatamente. pessoal na arquibancada indo por você, indo pela sua equipe, torcendo por vocês, deixando vários perrengues para trás, tendo felicidade com o futebol, é o que me motiva, é o que me faz estar aqui hoje. Então, visto que você compartilha da mesma ideia, a gente só tem a crescer mais e mais, Exatamente. né? Pô, Exatamente. e O muito. futebol, a gente fica muito longe de casa, longe da família, seja em qualquer âmbito, profissional ou base, não tem isso. O cara que não vive o futebol, ele vai sentir isso. O cara que está no futebol, ele vai ficar longe de casa, ele vai ter que. Quando todo mundo estiver na praia, o cara vai ter que estar no treino. Quando todo mundo, final de ano, tá todo mundo junto. Eu tava com 30 macho feio dentro do ônibus, no ano novo. E, meu irmão, tu vai perder o final do ano. Vou, velho, porque é isso que eu gosto. Eu vou pelo meu pai, pela minha mãe, por Renata que fica em casa, eu tenho que ir. E são essas pessoas que me motivam a ir, a lutar e fazer a diferença na vida de outras pessoas que, consequentemente, vai fazer a diferença no final. Acho que é isso que a gente tem que Perfeito, prezar. com certeza. Faz pro amor, faz bem feito que a recompensa ela vem. Exatamente. É árduo, é difícil, mas uma hora ela vem, né? Com Pô, certeza. Deus é justo. com certeza. E só agradecer mais uma vez, Thiago. A gente vai continuar conversando. Guga, espero você na live aí. Vamos que vamos. Show, Espero que show o de pessoal bola. tenha, espero que o pessoal tenha gostado. E o MW, eu tô sempre portas abertas para a gente continuar mantendo esse papo, continuar crescendo, aperfeiçoando e trazendo conhecimento à vida das pessoas, viu? Valeu, obrigadão, Show. viu, Thiago? Obrigado, irmão. Boa noite, abraço a todos e valeu a moral. É nóis, tamo junto, pô. Tchau.